Nesse vídeo você vai ver eu respondendo as questões do exame do Detran do Estado de São Paulo. O exame do Detran do Estado de São Paulo tem 30 questões. Nesse vídeo são 15 e no próximo vídeo mais 15. Então, se você quer treinar a prova, o simulado do Detran do Estado de São Paulo, você vai entrar no site detran.sp.gov.br/simulado ou somente digitar no Google, né, Detran simulado Detran São Paulo, vai aparecer na primeira opção prova eletrônica do Detran e vai abrir, aí você vai clicar lá e vai abrir esta página para você. O próximo passo é o seguinte, você vem aqui em primeira habilitação e clica, tá vendo, ó? Clica ali, primeira habilitação. Agora, senha gráfica, essa senha dentro desse quadradinho colorido aqui, que no caso é 4CB 49. Aí você tem que ir aqui, ó, nesse teclado virtual e clicar em iniciar. Pronto, já abriu a prova. Você pode ver que aqui eu tenho o tempo restante da prova 40 minutos, né? Então a prova do Detran é uma prova de 30 questões com 40 minutos para ser feita. Aqui, quando o candidato fizer a prova, no dia da prova vai aparecer a foto dele, os dados dele. Aqui também tem aqui a quantidade de questões, as que foram respondidas, as que estão sendo feitas e as que faltam ser respondidas. Do lado esquerdo, então, aqui tem a pergunta. O que eu vou fazer agora? Clicar sobre este teclado, arrastar para o lado, aqui, para não ficar sobre a questão. Isso você pode fazer também quando você for fazer a sua prova do Detran. A primeira questão diz assim: considera-se infração de trânsito. Alternativa A: parar para embarque de pessoas onde é proibido estacionar pela sinalização. B: estacionar o veículo a mais de 5 metros da esquina e fora da faixa de pedestres. Alternativa C: dirigir veículo diferente da categoria a qual está habilitado, de acordo com a legislação. E alternativa D: ultrapassar outro veículo onde a marca de sinalização viária é amarela tracejada. Então, ele está perguntando o que é infração. Então, nesse caso, das alternativas que nós lemos, o que realmente é uma infração é a alternativa C, ou seja, dirigir veículo diferente da categoria a qual está habilitado de acordo com a legislação. Digamos que eu estou habilitado na categoria B e estou dirigindo um ônibus. Para dirigir ônibus, eu tenho que ter a categoria D de dado. Então, é uma infração, ok? Vamos para a próxima questão. Eu quero responder todas as questões, quero que você acompanhe e vamos ver quantas eu vou acertar, né? Eu sou instrutor teórico técnico, sou professor, mas vamos ver se eu vou gabaritar eu ou não. Eu também posso errar. Quem disse que eu não posso errar, não é verdade? Então, vamos lá. Questão 2. A velocidade instantânea desenvolvida pelo veículo é indicada no painel pelo A. Velocímetro, B. Pelo odômetro, C. Pelo contagiros e D. Pelo termômetro. Todos sabemos que o velocímetro ele mostra a velocidade instantânea do veículo. Então a resposta certa é a resposta A. Vamos clicar na setinha de avançar e vamos para a questão 3. E que pergunta: a velocidade máxima permitida em vias locais nas quais não exista sinalização regulamentadora é de A. 20 km por hora, B. 40 km por hora, C. 30 km por hora e D. 50 km por hora. Quando usa essa expressão nas quais não exista sinalização regulamentadora, quer dizer assim, é nas ruas que não tem placa. Não tem placa de sinais, não tem placa de velocidade. Mas eu sei que é uma via local. Então, qual é a velocidade máxima? É 30 km por hora, ok?
esse é aquele assunto das classificação das vias, a velocidade das vias. É um assunto importante e você está vendo que sempre cai estas perguntas aqui no Detran. A questão 4. O condutor que age em favor da segurança no trânsito. Alternativa A. Guarda a distância de segurança entre o veículo que dirige e o veículo que está à sua frente. B. Calibra periodicamente a pressão dos pneus mantendo acima dos valores especificados pelo fabricante. Categoria C. Conhece e troca sozinhos peças defeituosas do seu veículo, mantendo seguro e bem conservado. E alternativa D. Ultrapassa veículo lento em uma curva em pista de mão dupla sem sinalização horizontal. Então, nesse caso, tem algumas coisas que parecem corretas. Por exemplo, calibra periodicamente a pressão do pneu. Mas aqui está dizendo que mantém acima dos valores especificados pelo fabricante. Então a gente descarta. A C diz assim: conhece e troca sozinho peças defeituosas do seu veículo. Não tem necessidade da pessoa fazer isso. Se ele fizer, é bom, mas isso não quer dizer que ele está agindo em favor da segurança no trânsito, porque nós temos mecânico para isso. E ultrapassa veículo lento em curva. Ultrapassar em curva é uma atitude perigosa. Então, resposta correta, alternativa A. Ok? Vamos para a quinta questão. Uma das atitudes de relacionamento do condutor com os demais usuários da via podem tornar o trânsito mais humano. Então, até aqui só afirmou. Né? Afirmou o quê? Que existem algumas atitudes que tornam o trânsito mais humano. Essa atitude é em relação do condutor, aquele que dirige, com os demais usuários da via. Quem são os demais usuários? Todos os que usam a via, tá? Entre essas atitudes, pode-se incluir a D. Ajudar outro condutor rebocando o seu veículo por meio de uma corda. B. Informar seus colegas sobre o local de realização de fiscalização da lei seca. C. Respeitar as regras de preferência dos demais condutores e pedestres. E alternativa D. Parar o veículo sobre a calçada para o desembarque de um idoso. Você percebe que tem umas perguntas que elas começam bem, por exemplo, ajudar outro condutor. Isso é bom? É. Mas por meio de uma corda? Tá errado, tá? Informar os colegas é bom? É. Mas sobre a fiscalização? Não, não é correto informar sobre fiscalização. Parar o veículo sobre a calçada para o desembarque de um idoso parece que é interessante, porque está ajudando o idoso, mas não é a atitude correta. Então a resposta correta é alternativa C. Ok? Vamos para a questão número 6. Já se passaram 6 minutos, ó. Estamos aqui 34 minutos restando e eu respondi 5 perguntas. Ok? Então, pode ver que o tempo está indo legal. Eu estou comentando, conversando com você, explicando algumas questões. No dia da prova, você não precisa fazer todo esse comentário, toda essa análise, tudo. Então, você vai fazer em menos tempo. Questão 6. Ao se deparar com um acidente grave na via, a primeira providência a ser tomada, considerada a mais segura para todos, é: alternativa A. Prestar socorro imediato, começando pelos casos mais simples de resolver, como remover as vítimas. B. Isolar e sinalizar o local do acidente e acionar o socorro profissional para o transporte seguro dos acidentados. Alternativa C. Parar o veículo no meio da via, próximo ao acidente para proteger o local, evitando novos acidentes. E D. Remover imediatamente as vítimas graves e os veículos da pista para não atrapalhar o trânsito. Então, nesse caso, uma questão sobre primeiros socorros, o que podemos fazer que é uma atitude considerada segura é isolar e sinalizar o local para que não ocorra mais acidentes e acionar o socorro profissional. Alternativa B. Agora já estamos aqui com uma placa, uma sinalização. Placa amarela, sinalização de advertência. Diante da placa de advertência A13B, o condutor deve se manter alerta, pois à frente há. Alternativa A. Confluência com via lateral
com possibilidade de entrada de veículos à direita, com risco de acidente. B, estreitamento da pista com risco de acidente, além da falta de acostamento. Alternativa C, um grande trecho da via em declive e pista escorregadia, com risco de acidente. E alternativa D de dado, confluência lateral, com possibilidade de entrada de veículos à esquerda com risco de acidente. Então, nós vamos descartar as alternativas B e C. Nós sabemos que essa placa aqui é de confluência lateral. Só que é de que lado que está a confluência? Do lado direito ou do lado esquerdo? Olha aqui, o mouse passando do lado direito. Então, com possibilidade de entrada de veículos da direita nessa pista aqui. Resposta A. Vamos avançar. Questão 8. Para se comportar de forma segura no trânsito, o condutor deve conhecer seus direitos e deveres, conhecer somente os seus direitos. C. Ter conhecimento das leis, mas não necessita colocá-las em prática. D. Somente ter conhecimento do seu veículo. Então, é uma questão de cidadania que todos nós devemos conhecer nossos direitos e deveres, saber o que devemos fazer e o que devemos ter como direito. Questão 9. O condutor que dirige com segurança é aquele que reconhece antecipadamente as situações de perigo e age, contrariando as normas de trânsito no intuito de chegar rapidamente ao destino, dirigindo com imprudência. B. Pressionando os outros condutores que estão próximos no intuito de se preservar de acidentes. C. No intuito de preservar a si, os acompanhantes, o veículo e os demais usuários da via. E D. Com manobras arriscadas, pondo em risco outras pessoas no intuito de se preservar de acidentes. Então, aqui nós descartamos a alternativa A, que diz que contraria as normas de trânsito, pressionando os outros condutores a gente descarta também, e com manobras arriscadas vamos descartar também e ficar com a alternativa C. E agora, questão 10. As motocicletas em movimento são difíceis de ser percebidas no trânsito pelos motoristas. Portanto, um comportamento considerado inadequado por parte do condutor do veículo, o que é um comportamento inadequado? Um comportamento errado, né? Esse comportamento é mudar bruscamente de faixa sem utilização da seta, afinal a preferência é sempre dos carros. B. Observar constantemente a presença de motos, utilizando os espelhos retrovisores internos e externos. C. Sinalizar com antecedência sua intenção de mudar de faixa, além de olhar nos espelhos retrovisores. E D de dado, prestar atenção ao ruído do motor ou à luz do farol das motos antes de mudar de faixa ou de direção na via. Então, dessas alternativas, o que é inadequado, o que é errado é mudar bruscamente de faixa sem sinalização da seta, tá certo? As outras questões são questões, ou melhor, as outras opções, as outras alternativas são coisas corretas, adequadas de serem feitas. Questão 11, já fizemos de 3, de 30, né? Já fizemos 10. Então agora mais uma questão de placas, onde teremos 3 placas. As placas S5, placas S11, placa S14. São de indicação de serviço. Então, aqui ele afirmou que essas 3 placas, S5, S11 e S14, são de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente, nessa ordem, os seguintes serviços. Ou seja, tem que estar na mesma ordem. Ou seja, a primeira, pronto-socorro, aeroporto e ponto de parada. Possivelmente seja essa já, tá? Pronto de socorro, área de campismo, não, porque um avião que está ali não é uma barraquinha, por exemplo. Pronto de socorro, aeroporto e terminal rodoviário, ok? Pronto de socorro, aeroporto e informação turística. Olha, essa placa do ônibus, ela confunde. Ela confunde o quê? Entre ponto de parada e terminal rodoviário. Eu mesmo me confundo com ela. Não é informação turística, tá? Então, nós vamos descartar a B por causa que
ali para a área de campismo. Então é terminal rodoviário. Olha só, tá vendo? Ó, eu sou professor e por falta de atenção me confundi aqui entre a B e a C, mas a B eu descarto. Por quê? Ah, não, é a A e a C. Aeroporto, pronto-socorro, pronto-socorro, aeroporto, aeroporto, ponto de parada, terminal rodoviário. E agora? Agora é um ponto de parada ou um terminal rodoviário? O ônibus de frente é um ponto de parada ou um terminal rodoviário. O ônibus de lado é um ponto de parada ou um terminal rodoviário. Eu vou arriscar aqui que é um terminal rodoviário. Pode ser que eu tenha errado. Se eu errei, então seria A. Vamos avançar. Questão 12. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima que será punida com desobediência ao sinal vermelho. A pessoa passou no sinal vermelho, ela é punida com multa. Apenas uma multa, tá certo? Não entra multa e apreensão do veículo, não entra multa e apreensão da CNH, não entra multa e remoção do veículo. É uma infração. E uma infração, tá? É uma infração gravíssima e infração é punida com multa. Beleza? Questão 13. Um componente cuja má conservação representa risco potencial de acidente de trânsito, estando o veículo em velocidade, é bateria fraca, B, palheta do limpador do para-brisa ressecada, C, roda trincada, D, roda desalinhadas. Então vamos lá. Aqui, um componente cuja má condição representa risco potencial de acidente com o veículo em velocidade. Então, roda trincada e rodas desalinhadas, nós vamos ficar aqui com a alternativa C. A roda desalinhada não representa tanto um risco de acidente, mas a trincada ela pode se quebrar totalmente e o veículo até já ali perder o controle pelo motorista. Questão 14. Os requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, são saber ler e escrever, estar matriculado no ensino fundamental, C, ter concluído o ensino fundamental, D, ter concluído o ensino médio. Nós sabemos que não é só saber ler e escrever, tem mais coisas. É por isso que na questão diz aqui, dentre outros, tá? Então vamos como saber ler e escrever, ser penalmente imputável e outros requisitos, é a palavra correta, né? Muito bem, chegamos na metade da prova, questão 15 com 24 minutos. Então, passou a lição aí 16 minutos e nós chegamos na questão 15. A poeira, condição adversa mais frequente observada nas estradas de terra, causa a seguinte situação de risco. A. Reduz a estabilidade do veículo. B. Reduz a força dos freios. C. Suja internamente o veículo. E D. Reduz a visibilidade do condutor. Nesse caso, a poeira ali, o que ela vai realmente fazer, ela reduzir a visibilidade do condutor, vai causar uma condição adversa, né? Muito bem, chegamos na metade da próxima. Vá para o próximo vídeo, onde eu responderei as outras 15 questões.